jogos do campeonato no Juventus State você põe um Ano Caldara? passado, de fato, o Alegre fez esse jogo muito constante de quarta jogar com uma defesa, domingo jogar com uma outra Sim, dupla. exato. Então, assim, o agente Beperidis, ele passou muito trabalho para conseguir botar um jogador dentro da Juventus. Não que ele colocou o jogador dentro da Juventus, mas o Caldara é, hoje, o jogador dele dentro da Juventus. Não me parece que seria prudente ele tirar o jogador. Óbvio que ele deve ganhar comissões por isso, se fosse fazer um negócio, mas me parece que a Juventus tem o interesse em ceder o Benatia, seria o principal desejo do clube Beleza, né? cedê-lo. Bom, são jogadores iguais, né? Por exemplo, Exato. digamos assim, na mesma faixa etária, Benatti e Bonucci. Claro que o Bonucci tem mais Mais ou menos história. até o mesmo custo. É, Então seria interessante para todas as ok, por partes. exemplo, digamos que a Juventus faça ou troque o Benatia com o Bonucci, ou venda o Benatia pro Olympique de Marseille, pro Arsenal, seja lá o que for, e sei lá, esses 28 que o Milan tem a pagar, perdoe e chegue com uma quantia a mais, enfim, não sei, tudo bem, aí você está trocando o jogador correto, mas envolver o Caldara que a gente chega à É conclusão um que não é interesse. interessante. O interesse da Juventus, se falou muito, seria em ceder o Higuaín para o Milan. É, Não que o Higuaín seja um cara descartável, mas é que a Juventus tem a necessidade porque ele custa muito anualmente e é um jogador que perdeu muito espaço, obviamente, com a chegada do Cristiano Ronaldo. Então, cedê-lo ao Milan numa condição muito falada na imprensa italiana, que seria 20 a 25 milhões de euros, mais o Bonucci, para o clube, para os clubes, seria interessante. No entanto, o que é interessante o Milan para o Higuaín? e só indo nessa direção, dizem que o fundo Elliott, que assumiu o Milan, não estaria disposto a pagar o que o Higuaín ganha na Juventus, Sim. pagar mais esse valor para a Juventus, porque, veja, seria 25 milhões de euros, mas ainda continuando pagando aqueles 28 que eles ainda precisam pagar. Então, um valor considerável, entregando o Bonucci para a Juventus. Eu não vejo também, como você bem disse, aí o Milan só disputa a Europa League, não é um torneio que traz muito retorno financeiro. Ter um jogador que custa assim para o clube como o Higuaín talvez não seja interessante e parece que o futuro do Higuaín parece ser meio complexo, né, Bona? Porque o Chelsea não sabe Ou se é o chega, se não Chelsea, ou chega. dificilmente chegaremos lá. Eu penso que é isso a possibilidade, porque não tem janelas abertas, digamos, de clubes interessados por Higuaín pular. O Chelsea é o único clube aparente. E a diretoria do Chelsea teve hoje na Itália. Fala-se que tem um encontro em Nice, na França, amanhã, com a diretora do clube londrino, só que não temos nenhum tipo de informação se esse acordo de repente já está fechado, se é uma mera formalidade, porque o Chelsea não viria à Itália ou não faria esse encontro no meio do caminho, digamos assim, caso a negociação não tivesse avançada, não só pelo Higuaín, mas talvez pelo outro interessado no setor defensivo da Juventus, que é o Rugani. Dizem que pelo Rugani já está mais encaminhada a situação, mas não há nada formalizado, então a gente tem que ter um certo cuidado, mas dizem que já está melhor encaminhado. Eles teriam vindo também por conta do Rugani, por conta do Higuaín, dizem por conta do Pjanic, que é já uma situação mais difícil. Eles adquiriram o Jorginho, tem o Fábregas, tem o Kanté, então é, Penso eu, com é, perdão claro. sobre o Rugani, porque o Chelsea tem os mesmos problemas tanto para o Rugani quanto para o Higuaín, que é muita gente no mesmo setor. No ataque, a gente comentou na semana anterior, no podcast anterior, sobre o Batshuayi, o Morata Giroud, e também o Giroud, enquanto na zaga tem Aspilicueta, Rudiger, Cahill, tem Davi Davi Luiz, Luiz. então tem o Christensen, então tem muita gente para o Rugani chegar. A meu ver, a meu ver, a Juventus não tem interesse em ceder o Rugani. A meu ver, impressão minha. Mas pode ser que ceda se acabar não conseguir vender o Benatia para o Olympique de Marseille, que o jogador talvez tenha um interesse em voltar para a França, mas É, não tem o contrato de 4 anos que seria melhor para ele, já que ele tem uma certa idade. amarrando essa história da zaga,
Dizem que a Juventus estaria jogando tudo por conta da vinda do Cristiano Ronaldo e tentando a todo custo jogadores mais experientes para tentar vencer a Champions. Não é o perfil da Juventus esse All-in, all-in. digamos. Exato. Não é o perfil da Juventus. A Juventus, claro, fará o que for possível para vencer a Champions League. Tanto que trouxe o jogador que talvez mais represente vitórias na Champions. Só que manter o Rugani, ter o Chiellini, ter o Caldara. Claro, o Rugani é uma situação mais difícil, mas são nomes que são importantes tanto para vencer jogos, vencer campeonatos, quanto como para a história da Juventus, que são jogadores italianos que entendem a Juventus, e é muito mais fácil você manter um jogador italiano que cresceu vendo a Juventus no time por muitos anos, como por exemplo o Chiellini sendo uma bandeira do time, do que você manter jogadores estrangeiros que muitas vezes estão de passagem na Juventus. Então, seria interessante até manter, eventualmente, esse bloco de 5 defensores italianos, por exemplo, seria bem interessante. A hierarquia talvez ficaria complicado, mas dividir esses tantos minutos de jogo na temporada entre esses 5 seria uma solidez, mas ainda assim pode desagradar muita gente. Principalmente o Rugani, eu acho que ele deve estar numa situação onde ele não deve estar muito satisfeito por conta da minutagem. Ele ganha muito pouco, né? Ele é o que ganha muito pouco, ele ganha 1 milhão e pouco por temporada, 1 milhão e 800 mil euros por temporada, salvo engano. Então, tem um contrato oferecido muito bom do Chelsea. Fala-se que o valor é por cerca de 50 milhões de euros que o Chelsea ofereceu para a Juventus e um contrato de 4,5 por temporada, é quase o triplo. Então, sim, é esperar para ver. Talvez essa do Rugani seja um pouco mais complexa, mas se o Rugani quem sair... sabe no próximo podcast teremos a definição. Essa daí já virou uma novela e talvez, vamos encarando pelo lado positivo, seja o ponto para o Caldara ser o nome já, o primeiro suplente da zaga que entre nos jogos que sejam necessários e desenvolva sua carreira na Juventus. Enfim. Ele goza de uma admiração da torcida muito grande, né, o Caldara, desde já. Sim. É um jogador que, né, na temporada passada a Juventus tentou a vinda, ele expressou, obviamente, o desejo dele junto com o Spinazzola de vir, não deu certo. E nesse rolo todo também tem o Piaka, que falaram que talvez seria uma contraproposta para o Milan em caso de saída do Susso, mas eu acho que seria mais uma especulação, né? O Piazza, a meu ver, seria interessante para o Milan, que busca ter esse rejuvenescimento do elenco. Seria um tipo de jogador muito interessante, que tem qualidade e que na Juventus, obviamente, agora não tem espaço algum, né? Exato. Vamos pensar em... Agora seria o Pjanic para a gente falar? Eu acho que a situação do Pjanic é bem curiosa, porque ligam muito a saída dele para uma eventual chegada do Pogba ou do Sergei Milinkovic-Savic, mas tudo indica que o Pjanic não tem interesse em sair, né? Hoje ele deu uma pequena frase dele, foi que muitas coisas ele leu que falam sobre ele no mercado da bola, ele disse que fazem ele sorrir, fazem ele rir apenas. Deixou muito vago, mas claro que, né, me parece que a Juventus não recebeu até então uma proposta, digamos, irrecusável pelo jogador. Contextualizando, digamos que o jogador queira permanecer na Juventus, ele está vendo todo esse burburinho ao redor do seu nome e existe já um interesse tanto da Juventus quanto dele de renovar o contrato, então ele não negaria esses boatos de forma explícita, porque para ele é interessante, é uma forma de pressionar a Juventus a elevar, obviamente, o valor dos vencimentos do jogador. Que é justo que seja pela qualidade e a significância que ele tem, até técnica e tática no nosso elenco. Ele é indispensável no elenco da Juventus. Não existe outro jogador como ele. É muito difícil um jogador como ele hoje no campeonato italiano. Se a gente for ver também nas outras ligas, qualquer jogador que tenha a mesma característica sairá muito caro a contratação e talvez não se adaptará como ele se adaptou ao Juventus. Então é um jogador que, claro, se vier aquela proposta que nós mencionamos de 100 milhões de euros e o jogador falar quero sair, nessas condições talvez realmente ele vá, talvez para o City, talvez para o Chelsea, talvez, enfim, não sei, para o Barcelona mencionar, mas fora isso, né?
O grande exemplo disso é que se porventura ocorrer do Miralem Pjanic sair, a Juventus não vai buscar um outro jogador da mesma característica, justamente por saber que um jogador da mesma característica é algo muito raro, Exato. mudaria a forma de jogar. Então, é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser pensada, o jogador tem que querer, obviamente, porém, se o Pjanic sair da Juventus, porventura, por qualquer valor que seja, ele não vai sair a contragosto. Se ele sair é porque ele deseja de fato sair. E o Pogba, que também continuam conversando sobre esse Zum, rumor. zum, É, zum, zum. talvez, se a gente fosse imaginar, o Pogba Parece nesse que meio. ficou mais frio, né? É, Nesses últimos é dias. difícil porque o jogador fez um bom Mundial, o Manchester United pagou uma cifra considerável, ganha, tem salários consideráveis, por mais que dizem que ele expressou o desejo de voltar para a Juventus, é uma situação muito complicada, né? Sim, é muito complicado. Acho que se fosse o caso da Juventus querer fazê-lo, precisaria da ajuda do empresário Mino Raiola, penso eu, até para pressionar o clube de Manchester. Na maneira diretiva, o Raiola provavelmente se preocuparia um pouco vendo essa proximidade agora tão frequente do Jorge Mendes com a Juventus. Então, talvez ele, quem sabe, Queira não se mexer, empurrasse. né? Mas no esquema da Juventus, muito provavelmente o Pogba se adaptaria muito mais fácil que o Sergei Milinkovic-Savic. É um cara que tem a fase defensiva muito mais apurada que o Sérvio. Seria, talvez, pensando ali, fazendo uma duplinha ou até um trio, talvez, com o Alexandro, Pogba e alguém que caia pela esquerda, Douglas Douglas Costa, Costa, talvez. Bernardes, que seja lá o que for, é um cara que compõe muito melhor aquele lado. Então, pensando taticamente, seria interessante, mas volto a frisar, é uma volta complicada principalmente pelo salário. Eu não É. acredito que o jogador vá abrir mão do salário que ele ganha e trazer o Pogba não é trazer Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem o direito da exceção, tem o direito de ganhar mais. O Sim. Pogba não sei como seria visto no vestiário, principalmente por jogador como Dybala e enfim, seja lá quem mais e ganhará o teto na Juventus. Vamos ver, né? Porque a impressão não, a certeza que temos é que neste momento temos mais incógnitas no mercado do que tínhamos na semana passada. Oh, com certeza. Porque a gente comentou na semana passada que existiriam primeiro as saídas de jogadores e até agora confirmou o Mandrágora, só que já era sabido, nós já falamos no último podcast. Sturaro espera um pouco a Atalanta, que joga o jogo de volta da Europa League, até para ver se concretiza de fato a sondagem do clube bergamasco. E a gente tinha comentado, por exemplo, o interesse do Newcastle, não Sim. se fala muito. O Faville talvez não renda as cifras que a Juventus precise, então vai precisar vender. Então essa talvez é a necessidade de venda, por exemplo, do Rugani, Certamente. né? Piazza. Piazza, Higuaín. É algo que deve acontecer ainda nesse período. O Higuaín é como a gente conversou, é, é, a, é o caso mais delicado aí que a É. Juventus vai ter que tratar. Eu imagino que talvez se não apareça a proposta que a Juventus espere pelo Higuaín, talvez ela acabe aceitando algo pelo Mandzukic, né? Porque senão ficaria inviável. Vai ser difícil, vai ser uma semana interessante de acompanhar o que vai acontecer no Cautio Mercato. Sendo que o Mandzukic goza de muito mais Estima. estima tanto do Alegre quanto dos torcedores, apesar do Higuaín ter feito muito pela Juventus. O que você quer falar agora, Bona? Quero fazer mais um agradecimento pro pessoal. Esse pessoal, falei do Bianconeri Brasil pelo suporte. Acho que é muito válido e tudo que a gente fizer para aumentar a rede bianconeira no Brasil, ainda mais nesse período novo de mais torcedores, é sempre válido. Então, grazie mille, ragazzi. Grazie mille a tutti, muito obrigado novamente por quem nos ouviu a esses 45 minutos, 50 minutos aí de podcast, muito, muito obrigado mesmo, obrigado a todos que se manifestaram em todas as redes sociais com a gente. Semana que vem com certeza tem mais, nós estamos aí experimentando as plataformas de subir os arquivos, né, Bona? Estávamos no SoundCloud, agora vamos tentar agora no Spreaker, vamos esperar que dê certo, e aí ao momento que a gente encontrar a plataforma que mais se adequa tanto às necessidades de vocês quanto às nossas, nós fecharemos e pensaremos nisso.
Beleza? É só ficar de olho no @linha bianconeira no Twitter que vocês vão saber de tudo que tá. Se a gente trocou ou não, mas ali é o canal. @linha bianconeira, @Thiago Bonaparte. Me procurem no Facebook, no Instagram, caso seja do interesse de vocês, me chamem no WhatsApp, enfim, ficamos à disposição.